Quantos estão preparados para ouvir uma palavra tremenda de Deus para a sua vida? Olha para a pessoa do teu lado e diga: hoje Deus vai falar com você. Diga: prepara o teu coração, porque hoje Deus vai mudar paradigmas. Amém, irmãos? Quantos querem uma palavra revelada aqui hoje, em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero começar a ler o texto da palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 a 10, vocês acompanham comigo. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Davi é um homem extraordinário. Juntamente com Moisés, é o maior herói de Israel. 600 vezes o Velho Testamento menciona Davi. 60 vezes o Novo Testamento. Mas quem foi este homem? Por que ele foi tão especial? Muitos lembram de Davi por terem matado Golias. Mas Davi fez muito mais do que isso. O povo de Israel, as tribos estavam divididas. Com o reinado de Saul, o povo de Israel ficou completamente disperso. As tribos do norte separadas das tribos do sul. Então Davi passa a reinar em Hebrom, no sul, durante 7 anos. E as tribos do norte ficam sabendo daquilo que Deus está fazendo por ele. E chamam Davi e dizem assim: Davi, vem reinar sobre nós. E ali Davi começa então o seu trabalho e o seu chamado de unificar Israel. Mas havia um problema. Entre as tribos do sul e as tribos do norte, havia um povo que habitava num lugar muito especial. Um povo chamado jebuseus. Para que pudesse haver de fato a unificação das tribos, Davi tinha que conquistar aquele lugar, a cidadela de Jebus. Só que quando ele vai conquistar, ele enfrenta um problema enorme, porque a cidade era uma cidade alta, montanhosa, e a fortaleza dos jebuseus era inexpugnável. Então literalmente eles zombam de Davi, e eles zombavam colocando lá em cima na fortaleza os coxos e os cegos. E eles ficavam zombando de Davi, dizendo: olha aqui, vem lutar com a gente, olha quem vai lutar com você. Os nossos coxos e os nossos cegos vão te vencer. Esta cidade que Davi conquistou, hoje é Jerusalém. E talvez você vai dizer assim: mas o que isso tem a ver comigo? O que essa história de aproximadamente 3.000 anos atrás tem a ver com a minha vida? Quando você estuda a palavra, uma das coisas que você precisa aprender é discernir os padrões de Deus. Porque uma história como esta, ela tem padrões, ela tem revelações, tem princípios, que não vale só para a história de Davi e para o povo judeu, vale para a igreja e vale para você. Jerusalém era muito importante na estratégia de Deus, porque Jerusalém era o lugar onde Abraão havia adorado a Deus ofertando Isaac. Jerusalém é importante porque era a cidade em que o governo de Davi unificaria a nação de Israel. Jerusalém era importante porque um dia, 1000 anos mais tarde, a redenção da humanidade aconteceria. Nada disso sucederia
se Deus não tivesse usado um homem que se dispôs a enfrentar aquilo que aparentemente ninguém podia vencer e conquistar a fortaleza dos jebuseus. O tema da mensagem de hoje é a Batalha de Jerusalém. Jerusalém, portanto, representa o lugar da nossa redenção, amém? Jerusalém, portanto, representa o lugar da unidade da igreja, amém? Jerusalém, portanto, representa a nossa conquista. E o Senhor me manda te dizer, sabe aquela coisa que é impossível, que você tanto gostaria de conquistar, e que humanamente falando é impossível? Deus está dizendo para você, que do mesmo jeito que Ele fez na vida de Davi, Ele vai fazer na vida daquele que se dispuser a crer, a lutar pela conquista, até que Deus faça a obra, amém? Pode aplaudir o Senhor, diga eu creio. A batalha por Jerusalém, portanto, nos ensina algumas verdades muito importantes. A primeira é que a guerra psicológica que envolvia aquele lugar nos ensina que nas nossas próprias conquistas nós também vamos ter que lidar com a guerra psicológica. Toda vez que você está diante de uma luta, de uma conquista, alguém vai ter que sair daquele lugar para que você conquiste. E o inimigo das nossas almas sempre haverá de criar uma circunstância adversa para que você desista. Quando a gente lê um texto, se você não aprofunda, parece até um pouco Davi sendo preconceituoso, né? Porque o texto cita 3 vezes, falando mal dos coxos e dos cegos. Eu, como gosto de ir um pouco mais fundo, fui ler os comentários rabínicos. E eu descobri um comentário que eu achei interessantíssimo. Eles dizem, a tradição rabínica diz, que não é que Davi tinha algum preconceito com os coxos, muito pelo contrário. Anos mais tarde, ele recebe Mefibosete, filho de Jonatas, e o traz para o palácio e faz dele como um filho. Acontece que os jebuseus que estavam ali, eles eram tão pretensiosos que eles faziam alusão aos antepassados dos hebreus através desses 2 tipos de pessoas. Vocês se lembram como Isaac terminou a sua vida? Cego. Vocês se lembram como Jacó terminou a sua vida? Coxo. Porque foi tocado pelo Senhor. E portanto, os rabinos dizem que quando os jebuseus colocavam aqueles homens lá, eles estavam fazendo uma alusão à origem de Israel, dizendo: como é que vocês vão querer nos governar, nos destruir, nos destituir, se vocês são um povo de origem fraca? Os seus heróis são cegos e coxos. Os seus heróis não vão nos governar, não vão nos derrotar. E portanto, aqui estão os nossos guerreiros, coxos e cegos, e vão vencê-los. Essa é a estratégia do inimigo, de revelar as nossas fraquezas, de revelar o nosso passado, as nossas derrotas, as nossas impossibilidades, a falta dos nossos recursos. Mas eu quero te dizer que quando Deus te chama para um propósito, Ele vai te dar todos os recursos de que você necessita para que o propósito dele na sua vida se concretize. E eu quero declarar que isso vai acontecer na tua história, amém? Há pessoas que têm uma visão pequena. Eu já vi muita gente dizendo, até de uma forma humilde. O Ramon uma vez falou assim: puxa, se eu tiver metade da sua unção, tá bom. Eu quero declarar na tua vida, você não vai ter metade da minha unção, você vai ter o dobro da minha unção. Porque Eliseu não pediu a metade da unção de Elias, ele pediu a porção dobrada da unção. Porque Deus faz assim, Ele sempre acrescenta, sempre vai além. Querido, se você quer conquistar o propósito, o lugar que Deus tem para você, você não pode temer. Você não pode olhar para os teus recursos finitos, diminutos, mas tem que olhar
para o propósito, para o chamado e para o tamanho do Deus no qual você crê, e você vai conquistar, porque aquele que chama, capacita. Amém? Gigantes não geram anões, São Bernardos não geram chihuahuas. Você é filho de um Deus extraordinário. Não existe nada que você não possa conquistar se você estiver dentro do propósito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Davi não aceitou essa intimidação. Ele havia matado o leão, o urso, ele matou Golias. Como é que ele não ia vencer? Como é que ele não ia destituir os jebuseus e reunir as tribos? E eu quero declarar, irmãos, Deus está nos dando um novo território, e os gigantes vão se levantar, e as fortalezas de Jebus vão se levantar, mas Deus há de nos dar a nossa Jerusalém, e nós vamos ser instrumentos de transformação neste bairro, nesta cidade e nesta nação, porque Deus é o mesmo Deus, de ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele quer levantar uma geração de matadores de gigantes. E não se esqueça, meu querido, Davi não tinha de forma intrínseca as qualidades de um matador de gigantes. Nem o seu pai reconheceu nele essa capacidade, mas Deus o constituiu para isso. Se você quer conquistar o lugar da sua redenção, o lugar da tua prosperidade, da sua bênção, do teu destino, você vai ter que estar disposto a conquistar a sua cidadela de Jebus. O segundo princípio que nós tiramos desse texto é que, além de uma guerra psicológica, há uma guerra espiritual. Por que Jerusalém é tão importante? Porque Deus tinha grandes propósitos para aquele lugar. A única cidade no mundo que Deus diz que ama é Jerusalém, porque Ele tinha um negócio com aquela terra. Ele ia fazer toda a história do homem, ia ser realizada lá. A redenção da humanidade aconteceu em Jerusalém. O governo do Messias, quando ele vier aqui por 1000 anos, revelar ao mundo como é que se governa com justiça, com força, mas com equidade, com graça e com misericórdia. É por isso que o mundo luta por Jerusalém. Mas eu quero te dizer, aquele lugar é do povo de Israel, e ninguém vai tirá-los de lá. Porque quando Deus estabelece o seu propósito, ninguém pode demovê-lo. Se você vai a Jerusalém, você só pode pousar num aeroporto chamado de Ben Gurion. Quantos já foram para lá? Fica na cidade de Tel Aviv. Quem é este Ben Gurion? Esse Ben Gurion era um judeu que nasceu em 1886 e desde menino se juntou a uma sociedade sionista chamada de Esdras. Com 15 anos ele fez um discurso a respeito da volta de Israel para a terra prometida. Com 15 anos, um rabino muito famoso ouviu discursando e disse assim: se nós tivermos mais 10 como esse, nós vamos voltar para a terra prometida. Muitos anos mais tarde, ele já é um sessentão. A Segunda Guerra acaba, e o horror que aconteceu com os judeus espantou o mundo. Mas os judeus estavam para um lado, para o outro, ninguém sabia o que fazer com eles, as nações fechavam a porta, e de repente então vieram com uma solução, chamada de a solução Uganda. Quantos já ouviram falar sobre isso? Eles disseram: dar a Palestina para esse povo vai gerar muita guerra. Vamos dar 24.000 milhas quadradas em Uganda para eles. E muitos judeus disseram: vamos pegar. Melhor isso do que nada. Nesta época, o Lord Belfast, um dos proponentes da solução Uganda, estava discursando na ONU. E o Ben Gurion o interrompeu e disse assim: Lord Belfast, o que o senhor acharia de trocar Londres por Paris? Ele disse: the heavens know.
De jeito nenhum, pelos céus não. Aí ele falou, mas por que não? Ele falou, porque Londres é dos ingleses desde o início do Império Britânico. E ele então se levantou e disse, e Jerusalém dos judeus, desde quando Londres era somente um pântano. Ele falou, eu sei que em Uganda existem rios, mas não tem o Jordão, onde o Senhor partiu para o povo passar a pés enxutos. Eu sei que em Uganda tem montanhas, mas não tem o Monte Carmelo, onde o fogo desceu dos céus. Eu sei que em Uganda existem cidades, mas não tem Jerusalém, onde o Isaac foi oferecido em oferenda e adoração a Deus. O plano B, meu querido, é sempre uma tentativa do inimigo desviar você do propósito para o qual Deus te chamou. E eu quero te dizer algo, quando você está no centro da vontade de Deus, ninguém pode te impedir. Mas quando você sai da vontade de Deus, você é um mero mortal, cheio de limitações e incapaz de cumprir o propósito de Deus que torna a tua vida uma vida significativa e relevante. Amém? Quantos aqui querem conquistar a sua Jerusalém em nome de Jesus? É muito importante vocês entenderem. Davi Ben-Gurion se tornou o primeiro ministro de Israel. Aquele menino de 15 anos que sonhava, foi o principal agente da conquista de uma nação toda. Assim como Davi se tornou. E o Senhor me manda hoje dizer para você que você pode se sentir pequeno, você pode se sentir insignificante, mas Deus ainda quer usar a sua vida para mudar a vida de gerações, mudar a vida de tantos quantos estiverem no projeto que Deus tem para a tua vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor, diga eu creio. Sabe, gente, Davi entendeu que ele tinha que subir o Monte Moriá e conquistar a fortaleza dos Jebus. E o texto diz que só tinha um jeito de ele entrar lá, pelo esgoto. Porque este canal por onde ele subiu era literalmente o esgoto. 65 centímetros por 65. Quando eu estava lendo isso, falei, Deus, eu não passava ali. Mas nem de perto. Glória a Deus que as nossas conquistas hoje não são tão físicas, né? E são mais espirituais. Mas se você quiser conquistar os lugares altos, meu querido, saiba, vai ter que passar por lugares difíceis. Aquele canal era sujo, era pegajoso, escorregadio. Eles davam 2 passos para frente e 1 para trás, um atrás, entrando numa fortaleza considerada inexpugnável. E queridos, a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, a vitória foi tão fácil que os jebuseus nem o resistiram. Vocês se lembram depois quando Davi vai oferecer a Deus um sacrifício? Vem Araúna e oferece um terreno. Ele era um jebuseu, um terreno de graça. Ele morria de medo de Davi. Primeiro eles zombaram, depois eles se revelam um blefe. E eu quero dizer para você que Satanás e os seus demônios fazem guerra psicológica e guerra espiritual, mas quando você resiste e continua caminhando na direção do teu chamado, vai chegar um momento que ele vai mostrar-se um blefe na tua vida, e o império das trevas vai temer aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Por último lugar, a Bíblia diz que Davi conquistou a fortaleza dos jebuseus, e ela passou a ser chamada de a cidade de Davi. E quando eu estava lendo isso, o Senhor me revelou o que isso significa. Ele tem um propósito para todos nós, e esse propósito, para ser conquistado, ele precisa de garra, de obstinação, de resistência, de foco, de convicção, porque as dificuldades virão.
Todos os tipos, as dificuldades humanas, as pressões psicológicas, as pressões espirituais. Mas quando você chega lá, o teu destino vai ser o seu legado. A cidade dos Jebuseus se tornou a cidade de Davi. Aquilo que parecia impossível se tornou execuível. E Davi mudou o nome da cidade, que até hoje se chama Cidade de Davi. O que isso tem a ver com a sua vida? Talvez o seu destino hoje seja viver debaixo de drogas. E eu quero declarar que o teu destino de drogas vai se chamar Jerusalém. Talvez o teu casamento esteja destruído e, humanamente falando, não tenha recuperação. E muitas vezes as pessoas querem desistir. Mas o Senhor me manda te dizer que se você se mantiver firme, o teu casamento, que hoje é chamado de destruição, vai se chamar o lugar da minha redenção, da minha alegria, o lugar da glória de Deus. Amém, irmãos? Talvez a sua vida financeira hoje seja algo horrível. Você não veja solução para os problemas, a crise é muito grande. Mas o Deus a quem servimos, o Deus que nos chama para propósitos, é o Deus que nos capacita, que nos habilita, que nos abençoa. E o Senhor está dizendo para você: a tua história de quebradeira vai ser transformada na tua história de bênção, de fartura, de prosperidade, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Amém? Pode aplaudir o Senhor, não tenha medo. Satanás age como se ele tivesse controle da sua vida, mas ele não tem. Ele só está blefando bem. Cutuca a pessoa do teu lado e diga: ele parece maior do que ele é, mas ele só está blefando. Meu querido, se você estiver no propósito de Deus, se você ainda não sabe o propósito de Deus na tua vida, você tem que descobrir. Porque o propósito de Deus na sua vida vai fazer você ser um tubarão em águas, vai ser um falcão peregrino nos ares, vai ser um guepardo ou um leão nas savanas. Agora, fora do propósito de Deus para a sua vida, você jamais vai conquistar coisa alguma. Pode até conquistar por um tempo, mas a sua vida não será uma vida plena. Amém? Satanás está dizendo para você: o plano A é muito difícil, aceita o B, pega Uganda, diga para ele assim: eu quero que Uganda, do Satanás, não o país nem a nação, vá para o quinto dos infernos. Uganda é bom para os ugandeses, não para os judeus, porque os judeus tinham que voltar para Jerusalém. Amém? Eu tenho certeza que há vozes de jebuseus aqui hoje, gritando e dizendo que você não vai conseguir. Sabe qual era o nome mais comum que as pessoas chamavam Jesus? Jesus, filho de Davi. Que coisa extraordinária, né? Davi não tinha nem ideia do que aquela conquista significaria para ele. Ele não tinha nem ideia que ele era instrumento de Deus para conquistar um lugar que já estava no coração de Deus na eternidade, o lugar onde o seu filho Jesus morreria e redimiria toda a humanidade. Eu quero mostrar algumas coisas, algumas pérolas da palavra muito interessantes para você entender o que é Jerusalém. A Bíblia diz que quando Davi matou Golias, ele estava a 30 quilômetros de Jerusalém. Ele corta a cabeça de Golias e leva para Jerusalém, deixa primeiro ela disposta por um tempo e depois ele enterra essa cabeça em Jerusalém. Meu Deus, vamos lá, 1 Samuel 17:54, para você não pensar que eu estou inventando.
Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Vocês se lembram onde Jesus foi crucificado? Como é que chamava o lugar? Gólgota. No hebraico é Golgat. O que significa isso? Isso é um trocadilho. A tradução literal é caveira. Por isso o lugar da caveira. Mas por que aquele lugar foi chamado de Gólgota? Porque Gol é de Golias e Gata é de Gade. Golias de Gade foi enterrado aqui, porque 1000 anos depois, o verdadeiro filho de Davi ia cortar a cabeça do maior dos Golias da humanidade. Cortou a cabeça de Satanás para cumprir uma profecia de Gênesis 3,15. Amém ou não? Gênesis 3,15, quando o homem peca, Deus já tinha um plano, não o plano B, o plano A, para restaurar a humanidade das consequências do pecado. E o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Ti é Satanás. Entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, o da mulher, Jesus, este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A cruz é a ferida do diabo no calcanhar do Filho de Deus. Mas a morte e a ressurreição é a ferida mortal contra o grande Golias de toda a humanidade. Vocês estão entendendo por que Jerusalém era tão importante? E Deus usou um homem. E o Senhor me diz hoje, que se você se dispuser a fazer a vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus, para que o próprio plano dele aconteça, se efetue na humanidade, Ele vai fazer de você o indivíduo honrado, e o teu legado vai ser por gerações. Amém? Mas não pode desistir, porque tem que subir um caminho escorregadio, fétido. Temos que passar pelas dificuldades até chegar ao lugar para o qual Deus nos chamou. Diga: Gólgota significa Golias de Gade. No Gólgota, o filho de Davi venceu definitivamente o grande gigante de todas as nossas vidas. Quando nos tornamos instrumentos dos propósitos de Deus, ninguém pode nos deter. Povo de Deus, Davi é um arquétipo de todos nós. Uma pessoa que nas mãos de Deus, com coragem para enfrentar os desafios e os obstáculos, pode fazer grandes coisas. Eu quero concluir. O texto de 2 Samuel 5,10 termina dizendo assim: ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Diga assim: ia Davi crescendo cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O inferno pode se levantar contra você, e ele vai se levantar. Saiba você que quando você está diante de uma grande conquista, Satanás se levanta com ódio para te derrubar. Mas o Senhor me manda te dizer: fique firme na sua palavra, na sua vontade, orando e buscando o seu propósito, que ninguém te impedirá. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor dos exércitos. Amém? Quando estamos na vontade de Deus, os obstáculos parecerão até maiores. Talvez a visão do que Deus tem para nós pareça loucura. Mas Deus tinha que unir as tribos, e havia um povo no meio delas.
E Deus destituiu porque uma pessoa teve coragem para dizer: eu vou levar a vontade de Deus, eu vou subir esta montanha, eu vou conquistar a fortaleza de Jebus. E ele se torna um elo muito importante na cadeia do propósito de Deus. Porque Davi não desistiu. A palavra diz: assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro, e ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O segredo desta palavra é o propósito de Deus. Busque qual é o propósito de Deus para a sua vida. Como eu posso servir no reino de Deus? E Deus vai te usar de maneira poderosa. Às vezes você pode dizer assim: mas eu sou uma pessoa simples, Deus não pode ter grandes coisas para mim. Eu ouço e leio muito, para mim um dos maiores pregadores da atualidade, chamado Ravi Zacharias. É um indiano, um pregador em grandes universidades do mundo inteiro. Ele viaja 200 e tantos dias por ano. E ele me contou que a pessoa que levou uma Bíblia para ele quando ele tinha tentado o suicídio com 17 anos de idade, era uma pessoa simples, que entrou no hospital, viu as condições dele e falou de Cristo. Este homem, muitos anos mais tarde, quando ele já era uma potência, disse para ele, Ravi, às vezes eu tenho a sensação que eu nasci só para te entregar a Bíblia naquele dia. Este homem, Ravi Zacharias, é o maior apologeta do século 21. E ele tem conquistado almas de universitários no mundo inteiro. Tem alcançado hindus, muçulmanos, universitários céticos, ateus, por causa de uma vida que levou uma Bíblia. Não é você que é grande, é o seu Deus que é grande. O que Deus quer que você entenda é que o seu propósito é grande, porque você é uma pessoa sui generis. Não há ninguém na terra igual você, nunca houve antes, nem jamais haverá. Se Deus te criou, Ele te criou para um propósito, com uma finalidade, para ser relevante, para ter um legado nesta vida. Então, meu querido, é tempo de levantar a cabeça e dizer: o meu caminho é para cima, porque Jebus vai se transformar em Jerusalém, em cidade de Davi, e a minha história, o meu legado, não será um legado de derrota, mas de vitória e de glória para Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque de maneira tão maravilhosa, o Senhor controla a história, o Senhor se ri. Quando os inimigos se levantam para zombar do teu povo, o Senhor se ri. O Senhor não se antecipa e nem se atrasa. O Senhor tem o seu tempo, o seu jeito, mas o Senhor se agrada daqueles que se dispõem, daqueles que não olham para o seu passado, daqueles que não se submetem às afrontas do inimigo, mas aqueles que dizem: eis-me aqui, usa a minha vida. E a minha oração por cada pessoa que está aqui hoje é que cada um descubra o seu chamado e o seu propósito, e possa trabalhar nessa direção com honra, com obediência, para a glória do teu nome. Senhor, não há nada que Satanás tenha feito que o Senhor não possa reverter. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Obrigado por essa palavra. Abre os meus olhos, mostra-me o meu chamado, e eu te obedecerei. Obrigado, Senhor,
Porque ainda que o caminho seja estreito, ainda que ele seja pegajoso, escorregadio, fétido, lá no final há uma recompensa. E eu subirei em direção ao teu chamado para a minha vida. Obrigado porque Jerusalém representa o lugar da minha redenção, da minha vitória, do teu governo na minha vida, do lugar da minha adoração. Eu te agradeço, Senhor, porque assim como o Senhor é com o povo judeu, e as tuas promessas se cumprem na vida deles, também na minha vida, porque nós também somos teu povo, o povo que foi enxertado, adotado. Por isso eu te agradeço, filho de Davi, pelo teu chamado, pela tua graça, pela misericórdia, pelo teu poder e pela vitória que o Senhor tem para mim. Porque a tua palavra promete que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar agora por todas as pessoas que estão diante de alguma causa impossível ou muito difícil. Eu quero que você saia do lugar e venha aqui para o altar. Talvez a sua causa seja financeira, talvez seu problema seja familiar, talvez seja uma enfermidade. Mas o que o Senhor me manda dizer para você, meu querido, que Ele é contigo. E que Ele quer mostrar-se a você um Deus dos impossíveis. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos finitos, mas Ele é eterno. E Ele quer que você entenda que no seu propósito ninguém pode te matar. Um crente, um cristão que anda no propósito de Deus, ele é eterno, ele não pode ser morto. Você só será levado para a glória se você estiver na vontade de Deus, quando o teu chamado terminar. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, humildemente eu me prostro diante de Ti, e eu declaro, Senhor, a minha fé, a minha confiança no Deus do impossível, o Deus dos impossíveis. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio em Ti e sei que tudo o Senhor fará. Senhor, se eu estiver fora da Tua vontade, revela-me hoje, e eu vou voltar para a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu rejeito toda a obra do maligno, toda intimidação. Não vou andar por descaminhos, mas vou andar sobre a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A minha vida não depende das circunstâncias, porque Tu és o Deus de toda provisão. Pai, eu me entrego a Ti, humildemente. Perdoa os meus pecados, traze-me de volta para a Tua vontade. Eu quero conquistar a minha fortaleza, e eu quero declarar que o meu vexame terá um novo nome. Será o nome da Tua bênção, da Tua vitória, para a glória do Teu nome, através da minha vida. E a palavra do Senhor para você, eu quero que você repita, diga: todas as promessas de Deus tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Queridos, do mesmo jeito que Deus usou Davi, porque se dispôs para cumprir um propósito, Ele quer usar a sua igreja para cumprir o seu propósito. Amém? Que a graça maravilhosa de Jesus, e o amor de Deus,
e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos.